eu descobri na minha vida que para ter resultado, você precisa ter foco. Você precisa saber aonde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E às vezes as pessoas se sentem meio sem propósito, sem motivo, sem um porquê de fazer as coisas. Muitas das vezes, quando a gente se envolve com uma determinada ação, com um determinado negócio, com uma fase nova das nossas vidas, a gente só pensa no resultado. A gente só avalia o resultado que a gente vai ter e foca única e exclusivamente naquele resultado e esquece da jornada. Entenda bem, se eu for fazer uma viagem hoje, de carro, por exemplo, igual eu já fiz, já saí daqui do Rio e fui para o Beto Carreiro de carro com as minhas filhas. São 1.000 e poucos quilômetros. Foram 2 dias na estrada. Passamos 3 dias lá no Beto Carreiro, passeamos por lá e depois voltamos para o Rio de Janeiro. Ou seja, foram 2 dias para ir, 2 dias para voltar, 4 e 3 dias lá, 7 dias, dos quais a maior parte do tempo eu estava no trajeto. O Beto Carreiro era o objetivo, chegar ao sul era o objetivo, mas eu também tinha toda a trajetória, e isso tem que ser prazeroso. Isso tem que ser pensado quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, quando a gente traça uma meta. A gente tem que pensar no que a gente vai ganhar lá no final e o que a gente vai ter que fazer nesse percurso para ter aquele resultado. Algumas pessoas acabam... Tem gente que acaba pensando no resultado, se envolve numa determinada tarefa, mas aquele preço, aquilo que ela vai pagar de preço para chegar lá é muito alto. E aí, de repente, ela não está disposta a pagar aquele preço. E aí ela acaba abrindo mão do resultado porque não está disposto a pagar o preço da trajetória, do caminho. E aí, quando a gente está sem foco, quando a gente está sem objetivo, às vezes a gente se sente meio preguiçoso, porque não vale a pena você empenhar tanto esforço se você não sabe onde você vai chegar, se você não sabe exatamente o que você vai tirar daquilo ali. E isso é interessante porque às vezes você não sabe se você está com preguiça ou se você não tem um objetivo claro para alcançar o seu resultado. Às vezes a falta de clareza no que você quer, essa clareza é uma clareza mental. É você ter a sua mente limpa e focada no que você quer. Por exemplo, quando eu determino que vou criar uma nova renda, né? Eu costumo trabalhar com os potinhos. Eu crio rendas para as coisas que eu quero. Então, por exemplo, durante um tempo eu trabalhei para criar uma renda para que essa renda pudesse pagar todas as minhas despesas. Beleza, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Depois eu comecei a trabalhar para criar uma segunda renda, e essa renda seria para cobrir os meus investimentos, para fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E aí cada um tem o seu objetivo, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, não importa. Mas eu trabalhei para criar uma segunda renda, e essa segunda renda ela passava a ser para os meus investimentos, para eu criar algo para a minha vida. E assim foi feito. Depois eu comecei a criar uma terceira renda, um terceiro negócio que me desse um pouco mais de dinheiro para que eu pudesse investir em uma outra coisa. Ou seja, eu vou criando rendas e eu vou me envolvendo com negócios, às vezes muito prósperos, às vezes muito bons, outros nem tanto assim. Mas antes de entrar, eu avalio o que eu ganho com aquilo e o que eu tenho que fazer para que aquilo dê certo. Porque, por exemplo, se falarem para mim que padaria dá super certo, né? Montar um restaurante dá super certo, e eu acredito nisso. Acredito que um restaurante, um comércio dessa forma, ele te dê muito resultado.
Só que eu não estou disposto a pagar o preço de estar todos os finais de semana dentro daquele negócio. Entenda, não é que eu não estou disposto a trabalhar todos os finais de semana. Eu não estou disposto a pagar o preço de estar naquele tipo de negócio todos os fins de semana. Entende? É um preço que eu não estou disposto a pagar. Então não adianta o produto, o negócio me dar um resultado muito bom se eu não estou disposto a pagar aquele preço. Então você tem que ter uma clareza do que você está fazendo. Você tem que ter o seu foco, você tem que ter o seu objetivo, você tem que eliminar tudo que te atrapalha, isso é importantíssimo, você ter clareza mental, e isso você adquire, por exemplo, com meditação. A meditação ela te ajuda a esvaziar a sua mente, a você ter foco, a você ter disciplina, a você se concentrar. Criar uma lista de tarefas também é importante, do que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Não importa se é sábado, domingo, feriado, não importa. Crie uma lista, organize a sua agenda, para no final do dia você se sentir completo. Fala assim, nossa, hoje eu consegui fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer, né? O que acontece se eu alcançar aquele objetivo? Qual é o preço que eu pago e qual é a recompensa disso? Eu estou disposto a pagar o preço para ter essa recompensa? Então, quando você tem clareza de tudo que envolve o seu objetivo, fica mais fácil de você alcançá-lo, fica mais fácil de você perseverar, por exemplo, né? Fica mais fácil de você fazer aquilo cotidianamente, porque você já sabe exatamente qual vai ser o resultado, o que você ganha com isso, qual é a qualidade de vida, qual é o tempo, qual é o valor financeiro e o que você precisa fazer para isso. Se isso afeta a sua qualidade de vida, se isso afeta o seu tempo, se isso realmente vale o seu tempo financeiramente, né? Então, o objetivo ele tem que estar claro na sua mente com início, meio e fim. O que eu preciso começar a fazer agora, o que eu vou ter que fazer durante a minha vida ou durante um determinado tempo e qual é o resultado que isso traz para mim. Isso tem que estar muito claro. E aí como que eu faço isso? Você pode pegar uma folha de papel e colocar tudo que você ganha executando aquela tarefa e quais são as perdas que você tem. Você vai colocar as perdas e os ganhos daquela função especificamente, daquele trabalho, o que eu ganho com aquilo, como que aquilo pode ser rentável para mim, como que aquilo pode ser prazeroso para mim. Não adianta, ninguém consegue fazer algo que seja desprazeroso só por conta do retorno financeiro. Você não consegue executar uma tarefa durante muito tempo se ela não te der prazer só por conta do dinheiro. Isso causa depressão nas pessoas. As pessoas ficam com crise de ansiedade ou depressivas. Ou elas ficam depressivas pensando no que poderia ter sido, no que poderia ter feito, ligadas a um passado que ela não viveu ou que elas têm muita saudade, ou ansiosas com o futuro. O que eu vou fazer daqui para frente? O que vai ser lá na frente? E esquece de viver o presente. É o momento, é o único momento que você pode fazer alguma coisa. É o presente. Então você tem que ter foco e tem que ter disciplina no que você está fazendo. Saber exatamente quais são os ganhos e saber exatamente quais são as perdas. É assim que eu avalio tudo. O que eu estou disposto a perder? Até onde eu vou nesse negócio e o que eu estou disposto a perder com isso? Perder de tempo, de dinheiro, enfim, cada um vai ter a sua avaliação. E o que eu quero disso? Qual é o resultado que eu quero disso? Até para investir, por exemplo, há pouco tempo eu comecei a investir na Bolsa de Valores. E aí quando você vai investir na Bolsa de Valores, você tem que assumir um determinado risco. Você tem que imaginar o quanto você está disposto a perder para ter a possibilidade de ganhar. E o quanto você está objetivando ganhar. Então, você tem que colocar os prós e os contras. Se eu perder até X, eu saio disso tranquilo, tá legal, tá bom. Se eu tiver que trabalhar todo final de semana, se eu tiver que trabalhar todos os dias à noite para criar essa renda, tá de boa. E aí essa renda ela vai me dar o resultado que eu quero, é isso que eu quero. Então coloca no papel, faz isso agora, né?
Pega uma folha de papel, coloca o seu objetivo, coloca o tempo que você quer chegar até esse objetivo, né? Você vai mensurar o tempo, se é realmente possível dentro do tempo que você está prevendo. O que você ganha quando você chegar nesse objetivo? Qual é o ganho real? O que vai te satisfazer? O que vai te trazer alegria? O que vai te trazer motivação para continuar fazendo? E outra coisa, o que eu tenho que fazer para poder alcançar esse objetivo? Isso está de acordo com o que eu penso de vida? Está de acordo com os meus princípios, com o meu propósito de vida? Isso faz sentido para mim? Eu vou ter prazer nisso? Né? Tem algumas atividades que eu exerço hoje que eu não consigo nem chamar de trabalho, porque me dá prazer em fazer. Me dá prazer em ajudar as pessoas, por exemplo, e ainda ganho com isso. E ainda tenho remuneração financeira com isso. Mesmo quando eu estou ajudando alguém, e isso me traz uma alegria interna. Entende? Então você tem que saber o que você quer fazer, o que você vai ganhar e se você está disposto a pagar um preço pelo aquilo que você está fazendo.